Olá, tudo bem? Deus tem uma palavra para nós nesse dia. Eu gostaria de ler aqui o Evangelho de Jesus em Gênesis, capítulo 6, versículo 14. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipestre, e cubra-a com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna: inferior, médio e superior. Da minha parte vou mandar o dilúvio. Deus está falando aqui. Estranho, né? Já pensou, você acorda um dia e Deus diz: olha, amado, olha, amada, eu vou te dar um projeto. Difícil, né? Mas você que eu escolhi. Deus, ele achou graça em Noé. Ele poderia não ser o melhor, ele não era engenheiro, ele não era arquiteto, ele não era projetista, ele não era marceneiro. Mas Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Mas, graça que deu trabalho. Nunca tinha construído nada. O Noé, ele foi chamado para fazer algo inédito. A história diz que o processo da construção da arca demorou em torno de 120 anos. Você imagina o quanto tempo demorou? Mas olha os desafios de Noé. Ele teve desafios. O primeiro deles, transformar o que Deus quer numa planta. Mas Noé, ele não era arquiteto. Um arquiteto faz uma planta. E Noé, ele não é. Mas Deus deu a graça para que ele fizesse essa planta. Faz a planta. E ele fez. Andares, embaixo, em cima. Segundo, ele transforma a planta que Noé faz em realidade. E imagina só, quem nunca fez nada disso, ele acabou virando marceneiro de tudo. E esses são os desafios lógicos. A planta, a execução são desafios lógicos. Mas sabe o principal desafio de Noé? As pessoas. Isso é o pior, as pessoas acompanhadas com suas críticas. O pior que receber uma missão de Deus é enfrentar as pessoas que acham que nós não somos capazes de fazer aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus sonhou para nós. Pior do que viver os melhores dias da nossa vida é ver as pessoas dizendo que nós não somos dignos, merecedores, que não foi feito para nós, que tem gente melhor. E isso é óbvio, sempre vai ter alguém melhor na nossa cabeça. Mas eu não estou preocupado com o que as pessoas dizem, mas eu estou preocupado com a missão que eu recebi. E isso é um exercício. Lidar com as críticas é um exercício diário. Noé, ele fez esse exercício por 120 anos. Imagina só, Noé construindo a arca, e passam as pessoas dizendo: meu irmão, o que é isso? Você tá maluco? Primeiro que tá longe da água essa arca. Como é que você vai colocar essa arca na água? E Noé, meu amado, ele simplesmente escutou. Noé, ele não foi chamado para formar um dilúvio. O dilúvio vai vir de Deus. Gente ignorante. Imagina quantas pessoas tentaram internar Noé,
Já pensou quantas pessoas olhando o projeto e pensando, isso não vai servir para nada, isso não vai servir para ninguém, não vai prosperar, para quê? Para que isso? Que perda de tempo. Aí Noé olha para o que as pessoas falam e olha para Deus. E aí ele pensa, o que vale mais? Quem eu devo ouvir? As críticas das pessoas? E ele ouve Deus falando, constrói e o dilúvio deixa para mim. Eu mandarei o dilúvio. Noé, ele não foi chamado para fazer um dilúvio, somente a arca. Escuta, o resto do processo não depende de você. Você não foi chamado o que Deus colocou para fazer. Deus, ele não te chamou para converter as pessoas. Deus, ele não me chamou para eu converter as pessoas, fazer com que elas mudem de religião. Não. Deus, ele simplesmente me chamou para falar. Quem faz é ele. Quem convence é ele. Quem faz as pessoas assistirem esses simples vídeos que eu posto é Deus. Eu só passo. Eu já ouvi as pessoas dizendo muito obrigada, era tudo o que eu precisava ouvir. Mas eu só gravei, eu só gravo. Quem fala é Deus, o dono do projeto. Ah, vai fazer um vídeo pra quê, Maila? Ninguém vai ver, ninguém vai assistir. Tudo bem, eu não tô procurando isso. Deus só manda fazer, o resto quem faz é Ele. Quem faz a palavra entrar no coração é o Senhor. Sabe qual que é o nosso problema? A gente só olha o que as pessoas falam. A gente não olha quem fala da gente. E deveria ser ao contrário, olhar para quem fala. Aí você percebe que a fala não é de Deus. Então, a gente esquece muitas vezes. E acaba dando vazão a essas críticas. Olha só, quando vemos uma construção sendo feita em qualquer lugar, às vezes você está passando, você vê alguma construção, algum prédio sendo feito, a gente pensa, nossa, isso vai demorar, acho que não vai dar certo, será que essa construtora é boa? Ouvi dizer que ela está meio falida. Criam-se especulações, mas ninguém sabe de nada sobre nada. Quem sabe ali é um engenheiro que está fazendo a obra. Ninguém precisa saber o que Deus tem para você. Em vez de contar, comece a fazer. Em vez de justificar, assuma a responsabilidade e não deixe a crítica vir para você, entrar em você, roubar seu projeto. Porque se as críticas forem mais importantes que o projeto que Deus te deu, aí você tá na vida errada. Porque elas sempre vão existir. Meu irmão, corra a corrida que Deus te chamou. E esquece a do outro. Deixa a corrida do outro. Sempre alguém vai te criticar. Deus, ele te deu uma missão compatível para você. E uma hora você vai dizer, uau, isso se encaixa perfeitamente para aquilo que eu nasci. Que Deus me fez nascer para viver. Quanta crítica nós recebemos, né? Mas mediante a tudo isso, temos uma missão. E a missão tem que ser superior às críticas. Se estão dizendo a você que não vai dar certo, qual é a voz que você deve escolher? Qual é a voz que vai dominar o seu coração, o seu destino? O que vai dominar você quando você acordar amanhã? Acorda cedo e começa a construir a arca que Deus mandou você construir. Não mandou o outro, mandou você. Amém? Deus abençoe sua vida.